Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje mais uma live com uma convidada muito especial, Cornélia Bonencamp, que foi minha trainer e uma pessoa espetacular, com um profissionalismo incrível, que vamos trazer o tema para vocês hoje das constelações organizacionais e nesses tempos de pandemia, o atendimento online. Então agradecer você que está chegando aí, André, e o pessoal, vamos chegando. Daqui a pouco a Cornélia está aqui conosco. Cornélia é alemã e ela é trainer tanto do Metaforum como do Infosium, né, dois institutos alemães, e ela já formou muita gente no Brasil e no exterior. Elaine, seja bem-vinda, colega de turma também. Então hoje nós vamos falar sobre as constelações organizacionais e esse novo modo de atuar, que é no ambiente online. E nós vamos focar as constelações direcionadas para empresas. Muitas vezes o empresário, ele deseja, né, ampliar sua visão, e a Cornélia vai trazer aqui toda a experiência dela, todo o know-how. Ela já está chegando aqui, eu já vou aceitá-la. Então nós temos aqui essa proposta de trazer o pensamento sistêmico para aqui. Guardar um minutinho. Olá, Cornélia. Tudo bem? Boa noite. Sim, feliz em estar com você. Eu também estou muito feliz, com saudade, né? Também. É, e eu estava dizendo para o pessoal aqui um pouquinho antes, né? Que a nossa proposta hoje é falar sobre o pensamento sistêmico complexo, voltado para as organizações, para as empresas, e nesses tempos de pandemia, uma nova realidade que é o atendimento online. Então, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais, eu queria que você se apresentasse e te dando as boas-vindas aqui. Ok. Como vou me apresentar agora? Talvez uma coisa estou no Brasil faz quase 20 anos e vocês podem imaginar que gosto do Brasil, senão não vivia aqui. Desde 21 anos, mais ou menos, trabalho com as visualizações, constelações, e acho que faz mais ou menos 12 anos que também com visualização, constelação organizacional. E dizer, talvez, como vou me apresentar. Sempre estava curiosa o que faz uma situação acontecer do jeito que ela é. E sempre perguntei o que as pessoas, ou a mídia, ou o que as pessoas todos falam. É verdade, faz sentido? E dessa maneira virei uma grande pesquisadora. E uma ferramenta maravilhosa para pesquisar e ampliar a visão é a visualização, constelação, e isto, claro, à base de pensamento sistêmico complexo. E isso a gente aprende com você. Tá? Esse bichinho aí pica a gente e é muito Sim, interessante a questão de explorar. Né? Isso eu acho que é um dos grandes ensinamentos que eu tive sim. contigo, que é olhar um pouco além, outras possibilidades. Né? Que às vezes a gente tem o pensamento cartesiano, mecanicista, que eu acredito que você poderia trazer essa explicação com toda a propriedade. Tá bom. Podemos primeiro, talvez, imaginar. Importa muito saber como funciona ser humano. Normalmente, tomamos as nossas decisões, quase 90, mais do que 90%, à base dos nossos padrões, e quem manda nas nossas decisões é o nosso sistema reticular, não é, no fundo, o racional. O racional é um pensamento que é muito lento. Imagina você aprendeu a jogar xadrez ontem, ou uma semana, e aí você joga com alguém. Aí, essa figurinha pode fazer isto, e essa pode fazer isso, se faço isso, aí fica.
Se você jogou milhares de vezes, você vê e sabe o que fazer. E dessa maneira, nós tomamos as decisões quase inconscientes, 90%, não? Podemos imaginar um bombeiro que vai numa casa onde tem um fogo. Ele não vai agora vou fazer isto ou vou fazer isto, isto, isto. Pela experiência, ele vê e sabe o que fazer. E dessa maneira, quando tem uma situação, problema também na empresa, podemos imaginar, seja CEO, diretor, gerentes, em relação a uma questão. Inconscientemente, eles colocam a decisão ou explicação do jeito deles. E aí, cada um é mais ou menos consigo mesmo e dificilmente vem o conjunto. A partir da visualização, constelação, podemos sair do pensar automático, podemos observar, visualizar a partir de participantes vários ingredientes que têm a ver com a questão problema, por exemplo. Como as pessoas são em relação ao problema, como os processos, os recursos, talvez máquinas, talvez clientes, e podemos observar todas as interações, interligações. E com isto, imagina se na situação problema, o CEO, o diretor, os gerentes olham, observando a situação, vão se abrir para algo além daquilo que eles pensaram e achar um caminho, uma solução muito mais sustentável que vai funcionar. Respondi? Sim. E às vezes as pessoas nos perguntam, não é, Cornélia, em que momento um empresário deveria procurar uma visualização, uma constelação? Depois eu gostaria que você explicasse a diferença entre visualização e constelação. Né? Acho que é interessante a gente colocar isso aqui também. E em que condições o empresário poderia procurar a visualização? Não é? Em que casos são recomendados? Podemos imaginar, no meu ver, enquanto o empresário tem problemas repetitivos na empresa dele, e se ele olha para isto com a visualização, constelação, ele vai observar algo que não tinha observado. E incluindo isto que não observou, ele vai achar outros caminhos. Não é uma ferramenta poderosa que, no meu ver, é muito também muito da hora ou do tempo que estamos agora, porque nas empresas também tem um monte de mudanças com a digitalização. E é uma ferramenta também de ampliar a visão onde estamos, o que queremos, o que uma chamada. Sim, sim. O que os nossos colaboradores estão capazes de fazer, o que falta em relação a tudo isso, num tempo curto, se pode ampliar a visão. Porque podemos imaginar o empresário ou o diretor, na observação de situação, sempre está limitado. Sim? Podemos imaginar, numa empresa, um cliente importante não fechou. Não. Aí um diretor talvez disse, ai, que cliente louco, que bom que não fechou. Não? Um outro talvez disse, eu fiz tudo para que ele ficasse conosco,
não estou capaz, errei, não sei o que fiz de errado. E um outro talvez disse para o que estávamos cegos, que era da necessidade do cliente que não vimos. Então, a situação é a mesma pelos três, mas cada um normalmente, inconscientemente, conecta com outra observação. Cada um de nós, cada CEO, cada empresário é limitado. Eu, você, somos limitados. E a visualização nos ajuda a ir além, ou ver além da nossa limitação. Sim. Amplia bastante a visão, né? Isto. Agradecer Para... aqui o Renê, Uhum. Rebeca Que lá de lindo! Angola, Que lindo. lindo! Não vi É, agora. a Rebeca aqui também, muito bom. Maravilhoso, muito bom, feliz. Sim, E acredito, Cornélia, que é interessante a gente passar alguns conceitos do que fundamenta o pensamento sistêmico complexo, que eu lembro sempre quando você abre os trabalhos, você coloca muito bem claro a questão de não julgar, né, a contraposição contra o pensamento linear cartesiano, e eu gostaria que você exemplificasse isso, que você fala muito bem sobre isso, aliás. sim, tá bom. Podemos imaginar, e aí, todos nós normalmente somos educados no pensamento onde tem para tudo certo e errado, bom e mal. E é um pensamento que, desculpa, que de alguma maneira, como falei, cada um tem o seu mundo interno, os seus padrões internos, que inconscientemente geram a nossa decisão. Como no exemplo que falei com este cliente que não fechou as reações dos três. E, e aí, tudo isso normalmente é inconsciente. E no certo e errado, no fundo é assim que avaliamos qualquer situação a partir da nossa limitação. E no fundo, fazendo isto, nos fecha mais e mais e mais em relação àquilo que é. Podemos imaginar, aí importa muito ver o que de verdade é verdade. Não? Alguém que sabe tudo a partir da limitação é deficiente de aprendizagem. Não? Um, o que é verdade? Verdade é aquilo que é da natureza. Se eu vou sair de uma janela do quinto andar, vou cair para baixo e não vou voar. Agora, a maioria das coisas que nós achamos que é verdade é resultado de crenças ou de valores a partir de sistemas construídos. Podemos imaginar, assim, por exemplo, casamento é uma construção, não é da natureza. Qualquer empresa é uma construção e tem uma cultura que movimenta normalmente os colaboradores. E no certo e errado, nesse pensamento, temos uma dificuldade e queremos excluir a dificuldade e queremos a solução. Pela natureza do ser humano, tudo que excluímos, atraímos. Então, ficamos com isto. Então, importa muito, primeiro, saber que cada um de nós é limitado. E enquanto sei que sou limitado, posso me abrir para pesquisar. Posso dizer, aí tem situação, problema.
Talvez isso é a minha opinião, mas sei que é limitado. O que talvez não vejo? Um problema também podemos imaginar dessa maneira é um presente, não? Se deixo o problema num prato de ouro e exploro o que faz isso, o problema acontecer, quais os ingredientes, e depois vejo, estamos ainda fazendo que não faz mais sentido e mudando ingredientes geramos resultados sustentáveis, não? Sempre, você sabe, pergunto o que é sistêmico. A maioria Sim. das pessoas, a palavra é na moda, não? Todo mundo usa. Mas perguntando o que é, todo mundo fala, inclui tudo. E se as pessoas falam incluir tudo, no fundo, no meu ver, e sou limitada, eles ficam com antigo pensamento. Qual é o meu motivo de falar isto? Eles não sabem observar muitos fatores importantes que têm a ver com sistema, não? Uma coisa já falamos, cada um é limitado. Funcionamento do ser humano, construtivismo, não? Outra coisa é que duas pessoas querendo funcionar em conjunto, casamento, por exemplo, dois sócios, ou duas pessoas que querem correr no lago, não? Sim. Eles criam, entre aspas, até quase inconscientemente, regras do jogo. Tem combinado aqueles que querem correr no lago 7 horas da manhã. Aí o amigo sempre vem tarde e tem escusas. E aí o outro fica bravo e termina esse conjunto. Mas enquanto tem funcionar em conjunto a partir de duas pessoas, sempre tem regras do jogo ou combinados ou uma cultura que inconscientemente movimenta o conjunto. E quando sabemos disto, quando temos essa clareza, podemos nos abrir. Qual é a necessidade do outro? Qual é a minha necessidade? O que eu posso fazer? O que o outro pode fazer que é diferente do que eu? Aí podemos até conscientemente achar um combinado. E o sistema e as regras do jogo, ou a cultura de sistemas, movimenta inconscientemente as pessoas se eles não sabem observar. E desse jeito, nós também somos inconscientemente movimentados, porque muitas vezes nem sabemos qual é o nosso propósito. A maioria das pessoas não sabe, ou tem uma ideia que não é congruente com o sentir e os valores, e o caminho. E aí não funciona. E empresa também. Qual é o propósito da empresa? O propósito da empresa movimenta a colaboração dos colaboradores e a conexão com o cliente. Sim. Sim. Sim? E é interessante isso que você está dizendo, porque quando a gente fala de sistêmico, realmente a gente vê muita gente usando e às vezes não tendo essa consciência Sim. da abrangência, que é o contexto. Precisa. E me lembra muito bem, né, de você colocando que nós, como seres humanos, conectamos muito mais rapidamente com informações densas. Sim. E o ambiente vai nos movimentando. Portanto, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia
é muito fácil conectar com essa informação densa, não é? E aí a gente vai meio que num movimento de manada, vai atrás do fluxo, onde todo mundo às vezes está indo em termos de Isso. notícias, em termos de atitudes, e Sim. um ensinamento muito interessante do pensamento sistêmico que você nos proporcionou, Cornélia, que eu aprendi e passo isso para os meus clientes também, que é o desacelerar, que é sair daqui da secretária interna que diz faça isso, não faça aquilo, para vir para cá, para se conectar com aquilo que é essencial, que não tem o faça isso ou faça aquilo. Eu gostaria que você trouxesse isso também, bem interessante. Podemos imaginar, como eu falei, quando normalmente tomamos decisão ou julgamos algo, é muito rápido, porque o sistema reticular, a nossa secretária interna, ou também é chamado monkey mind, manda em nós. E podemos imaginar que muitas dificuldades existentes com essas decisões rápidas, não captamos o todo, porque no que precisamos, enquanto penso, não posso captar informações que estão na minha volta. Talvez, imagina você está totalmente presente, caminhando na rua Faria Lima, totalmente presente, percebendo, alerta, presente. Aí, se alguém quer te roubar, você percebe. Se você está no celular, rapidamente te pegam algo de você e você nem percebeu. Então, importa, de algum jeito, entrar num estado de presença e de não querer um resultado, de realmente virar observador. Porque podemos imaginar assim, talvez só me lembra de continuar aqui depois, mas como funciona de algum jeito a visualização, não? Como gera informação? Primeiro é assim, crianças entre 0 e 3 anos são totalmente intuitivas e vivem totalmente no momento. E eles percebem o que está no ambiente, percebem se é triste, alegre, e inconscientemente captam o que está no ambiente e atuam a respeito. E dessa maneira eles também desenvolvem padrões. Nós desenvolvemos padrões também. Outra coisa é, se eu pergunto, vocês agora se estão vendo a live ou não? Mas como chegou a informação no telefone? Como chegou? Não está ligado à eletricidade. Você tem o telefone na mão. Faz sentido? Sim. Como chega informação? Podemos imaginar, até o celular tem a tecnologia de captar informação. Porque a informação está, no fundo, sempre presente. Se não tem alguém que manda agora, ou tem um fio que conecta a informação com o celular. Não. Celular tem tecnologia e a partir da tecnologia se capta a informação. E dessa maneira, pessoas na visualização, seja presencial ou online, eles podem, estando abertos, presentes, captar informação em relação ao assunto que eles representam e, desse jeito, aumentar a consciência para o cliente em relação a uma questão. Sim, e normalmente, Cornélia, as pessoas procuram um atendimento de visualização, às vezes elas chegam com essa visão de que vai resolver tudo, tem um misticismo por trás disso,
uma questão espiritual, quando na verdade é exatamente isso que você está explicando. Através da nossa intuição, nós conectamos com essas informações. Sim, E conectamos com as informações que são conhecidas daquele sistema. Que eu me lembro, você dá um exemplo muito legal de uma palavra em alemão, né? Você pode dar esse exemplo? Eu acho que é legal. que palavra em alemão? Hã? Não, você diz uma frase, né, em alemão e a gente fica sem entender o que isso significa. A gente não conecta. Sim. Não, isso é que toda informação está presente. Isso normalmente explico para dizer que todos nós somos limitados. E cada um Isso. de nós só pode conectar com as informações que conhece. Se alguém me fala agora sobre o funcionamento interno de um robô, eu vou dizer, não conheço, nem sei conectar. Não? Ou se eu agora, wenn ich jetzt auf Deutsch weiterspreche, werdet ihr mich wahrscheinlich nicht verstehen. É isso. Se eu continuo no alemão, o que não conhecemos, não podemos conectar. E isto, sabendo isto, importa que nós nos abrimos para perguntar, para pesquisar. Não? É muito importante. Sim. E aí, realmente, a visualização é, para, no meu ver, uma ferramenta bem atual, pode ser usado bem forte também nesse tempo das grandes mudanças, para visualizar a complexidade. Sim. E você percebe... Consciente disso, podemos tomar outras decisões. E você percebe que aqui no Brasil, porque como você tem muita experiência, viaja Sim, bastante, sim. a gente tem uma percepção de que na Europa, né, é uma prática já, uma abordagem bem difundida nas empresas. E aqui no Brasil a gente sente que tem um compasso um pouco... Né, eu queria que você explicasse um pouco. É mais lento. Aqui no Brasil é muito mais lento. Sim. E no Brasil também tem uma pequena outra coisa. Lembram que sou limitada, não? Mas no Brasil temos o seguinte: a constelação é muito conhecida, sim? Sim, Mas mais de um jeito como ela soluciona e do jeito místico, sim. não? E desse jeito, de jeito nenhum, é na Alemanha. Na Alemanha realmente é como uma ferramenta de pesquisar, de ampliar a visão. Por exemplo, lá tem também, como vou dizer, visualizações para explorar uma situação, não? Realmente para aumentar consciência, não para solucionar. E eu digo, e posso errar, eu digo, enquanto somos com pensamento cartesiano, querendo a solução, sim? Aí, mais fácil, observamos aquilo que nós queremos ver como facilitador e nós queremos colocar a nossa solução no sistema do empresário, por exemplo. No meu ver, importa muito a atitude interna. Situação, problema do empresário é perfeito em relação a vários ingredientes. Consciente dos ingredientes, ele pode se reposicionar. Sim. Não? Exatamente. Quando ele passa nesse papel de observador, Sim, como a Rebeca colocou aqui, né? Visualizar essa complexidade e essas possibilidades, sim, né? E aí, muitas vezes não vai ter uma resposta, mas aquilo que a gente aprendeu com você de um fazer, não é? Não adianta nada eu visualizar, olhar as possibilidades e esperar que alguém vai resolver isso por mim, não é? não. Precisa depois virar ativo no fazer. E isso também é da natureza do ser humano.
Não? Geramos mudanças no fazer, não no pensar. Precisamos virar ativos. Assim como sempre falo, ninguém aprende a dirigir o carro pensando, Sim. só fazendo. E o início de qualquer coisa nova normalmente é frustrante, porque nos tira da zona do conforto e de uma certa segurança interna. Mas fazendo o novo que faz sentido para nós, criamos novos automatismos. Isso, de novo, é da natureza. Muito bom, muito bom. E, Cornélia, uma dúvida Sim, que normalmente as pessoas têm, tanto clientes quanto facilitadores de sim. constelação, porque quando a gente presencia uma constelação, uma visualização Uhum. estruturada, a gente vê as interrelações, os movimentos dos representantes, o que eles sentem no corpo, ou seja, aquilo que a gente colocou aqui de ter a intuição das informações. Sim. Agora, vivemos num momento em que isso não é possível. E aqui eu trago agora o questionamento: como é que funciona isso online? Que as pessoas têm essa dúvida: será que vai funcionar tanto quanto o Uhum. presencial? Então Uhum. eu queria que você trouxesse o seu olhar sobre isso. Podemos imaginar, claro, que fica difícil observar interações entre corpos, como no presencial, ao mesmo tempo, no online, as pessoas que recebem um papel e tem vários meios de visualizar. Tem o Google Drive, no Google Drive tem bonequinhos que podem ser, fichinhas que podem ser movimentados. Na Alemanha tem TreeCat, ProReal, em outra ferramenta de Inglaterra, e que aí as pessoas podem se movimentar a partir de figurinhas, não? E o que funciona é que uma pessoa presente no atendimento online conecta com informação. Sim. Sim, E eu posso dizer que nessa semana aqui a gente participou uma segunda-feira, né? sim, E foi muito interessante que realmente não se perde a informação. Eu fui representante, né, desses sim, bonequinhos e a gente sente da mesma maneira. E isso eu acho que sim. traz para a gente que o campo ele não tem uma dimensão, porque às vezes a gente acha que só É. acontece naquela sala, não é, Cornélio? Mas aí podemos imaginar, nesse momento, também no Zoom, estávamos juntos, servindo a um cliente. E estávamos abertos para nos conectar com a questão do cliente e esse campo denso. E aí, Sim, na física quântica, tem um monte de pesquisas que até não sei quantos quilômetros pessoas podem conectar, não? ou Então, seja, não tem prejuízo no atendimento, né? Porque às vezes as pessoas podem imaginar, eu vou ter um atendimento online, o resultado vai ser menor, vai ser diferente, mas pelo contrário, certo, Cornélio? não diria pelo contrário, eu acho que ambos funcionam, Sim. não? Ambos São, funcionam. Uhum. Como? são equivalentes, né? Sim, sim, sim. Claro que podemos imaginar, enquanto somos juntos num local, se pode até observar coisas do corpo, algumas coisas talvez mais, mas o essencial sai no online também. E como eu faço também a formação reconhecida pelo Infósio da Alemanha e o Infósio da Alemanha também autorizou nós, ou que podemos fazer nessa época a formação até online. Ah, a formação será online, então. Não será online, mas somos autorizados de fazer, porque funciona. Exatamente. Ontem eu ouvi o Hausner falar, né? Sim, E ele dizia exatamente isso também, que apesar dele não
ser muito adepto, mas que ele percebia que também tinha os mesmos resultados, não é? Sim, E sim, nós temos uma pergunta aqui, o Rubens está perguntando sim. que recursos você utiliza além do Google Drive. Ele gostaria que você repetisse quais são as ferramentas que você usa online para fazer as visualizações. Não, e eu normalmente nesse momento uso o Google Drive. Tem esse TreeCut da Alemanha, mas é em alemão e é complicado. Se uso isso aqui no Brasil, fica um pouquinho difícil. Sim, fica difícil. Às vezes, no atendimento individual, peço o cliente de, determinando situação, problema, de ele pensar o que eu represento. E aí falo da minha sensação, que também aumenta consciência. Vocês lembram? Eu e problema, eu situação, aí geramos informação além daquilo que normalmente pensamos na nossa limitação. E aqui no Brasil, Cornélia, eu já vi várias pessoas que desenvolveram sistemas, softwares, onde tem representantes com avatar. O que você acha desses softwares? Tem uma amiga minha, a Indy, Ah, a Indy, não? Que desenvolveu, e acho bom. Ao mesmo tempo, eu pedi a Indy, olha, agora, Indy, eu quero que você crie uma nova onde pessoas podem movimentar os bonequinhos, porque os bonequinhos normalmente são movimentados pelo cliente. Sim? sim. Podemos imaginar se a software, acho que Orion, não? Chama, Olha, né? Da Indy. Imagina agora, o cliente posiciona os bonequinhos da Orion, sim? E tem representantes depois para os bonequinhos. E os representantes dos bonequinhos, como no Zoom online, respondem. Funciona muito bem. Mas sim. podemos imaginar se só temos o facilitador e o representante e, um, e os bonecos ou as figurinhas não têm voz de alguém que não sabe o que representa, outra coisa, não? Nesse caso, limita um pouco Sim, sim, a participação dos sim, representantes, né? sim, sim, sim. E, e, e olhando para esse cenário, Cornélia, o que você enxerga, né, para o futuro? A gente já sabia que antes da pandemia já existiam plataformas online, mas com o advento da pandemia a gente percebe que tivemos que ir, né, praticamente todos para usar essas Sim, plataformas. E como sim. que você vê daqui para frente através dessa experiência que a gente teve, que está tendo? Né? Em relação ao que agora? Ao futuro, você acredita que nós vamos ter essas opções? Por exemplo, você, quando você atende hoje, ok, online, mas quando for permitido voltar ao presencial, como que você olha essa experiência que a gente teve agora, se realmente, olha, vai ter as duas situações ou não? Eu acho que de alguma maneira podemos ter as duas, Sim, não? Podemos imaginar que esse tempo nos ajuda de ficar mais firme neste uso com as ferramentas digitais. sim. Mas Pois, também podemos imaginar, tem pessoas que querem presencial e tudo bem, sim. não? É como Podemos você... imaginar que muitas vezes, enquanto pessoas ainda não se conhecem,
fica mais difícil, talvez, não sei, gerar confiança em conjunto do que quando está junto. Sim, sim. Ao mesmo tempo, também pode se gerar. E nos atendimentos online, Cornélia, o que eu presenciei com você essa semana foi em grupo, né? Sim. E você já fez individualmente também? Seria no mesmo modelo, com aqueles bonequinhos, ou tem algo de diferente? Aí podemos imaginar o que mais importante, o que é o mais importante para mim é pensamento sistêmico complexo, não? A partir de onde vejo a situação. Vejo só o problema ou vejo que o problema não talvez é da pessoa, que normalmente é a pessoa, quais os componentes que fazem o problema emergir. Preciso abrir consciência para isso para o cliente. Então, importa muito o pensamento sistêmico complexo. É para mim a base. E aí na conversa se define em relação à situação quais os elementos e poderia fazer pelo Google Drive, o cliente posiciona, até eu posso depois, sem saber quem é quem, posso você quer que sinto A, e posso dizer o que sinto nessa situação, me abrindo para sentir. E aí poderia sentir qualquer deles, posso sentir as interligações ou não, se não tem, e ampliar a visão. Sim. Eu te fiz essa pergunta porque, às vezes, me vem algum insight assim de eu aqui representar aquilo que você está imaginando, sem nenhuma mídia, nenhum Google Drive, por exemplo, Sim, né? E sim, só eu aqui fazer a representação. Isso também é possível. é possível. Claro que é possível. Claro que é Sim. possível. Importa, aí é muito importante que você, como facilitador, está totalmente aberto para sentir. E eu, normalmente, fazendo isto, peço o cliente também de definimos os elementos e ele não fala o que representa, Sim. não? Aí fico sou mais livre no pensar também, no sentir. Porque aí nós não temos a secretária interna para dizer isso ou aquilo. Isto. Então, Podemos imaginar o risco da secretária interna falar algo sabendo o que é depois da conversa é alto. Então, enquanto não sabemos, somos mais livres, não? sim, Para sim. sentir, para conectar com intuição, para É conectar uma, com informação. Uhum. uma maneira que, aliás, quando eu aprendi contigo, eu realmente passei a utilizar sempre, que eu vejo que realmente tem essa exploração muito maior do que realmente eu Sim, saber o que eu estou representando, que muitas vezes eu vou trazer meus conteúdos para aquele campo, para aquele sistema. sim, sim. Importa, uma das coisas que mais importa é realmente base do facilitador, cuidar do próprio bem-estar, para ficar para poder ficar aberto para o cliente e não viver a minha projeção nele ou no negócio dele. Não? Sim, Isso é muito, muito importante. E realmente se abrir para ele. O que ele quer, onde ele quer a mudança. Porque depois do trabalho é ele que vai virar ativo, não eu. sim, sim. E esse é um perigo que às vezes acontece com muitos facilitadores, de querer ser Sim, o salvador, de querer resolver o problema pelo cliente. sim, sim,
Não, É o, sempre no trabalho, na explicação podemos imaginar qualquer problema é perfeito. No pensamento cartesiano mecanicista, perfeição é idealização de algo. Melhor chefe, melhor empresa, idealização, não? Mas no pensamento sistêmico, qualquer situação do jeito que ela é, qualquer problema do jeito que é perfeito. E aí dou o exemplo do bolo, não? Se eu faço um bolo, coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovos, esqueço o fermento e deixo pouco tempo no forno. Aí podemos imaginar que não vamos comer o bolo. Porém, ele é perfeito. Não podia ser diferente com esses ingredientes e processos. Se agora olharmos para os ingredientes e processo, consciente disto, trocando ingredientes ou acho que cortou um pouquinho. Né? mexendo no processo, geramos outro resultado. E dessa maneira vejo o trabalho também com empresário. Ampliar a visão, deixar no olhar que não está no olhar. Porque normalmente aprendemos também de ver empresas a partir de estratégias estratégias, modelos, sim, isto. E normalmente não incluímos dever, como vou dizer, dever o efeito da cultura, dever o efeito do propósito, dever funcionamento do ser humano. Isso normalmente não se aprende na universidade, não. Aí digo, universidade, escola, tudo isso são bem do século passado e tudo isso deveria mudar. Incluir, interligar as ciências. Que banho de cultura aqui. Sim, E até com o Eduardo, né, a gente estava conversando esses dias numa das lives, a gente dizia isso, né, das histórias que as pessoas contam. Né? Muitas vezes elas se centram na estratégia e ausentam o sentir, o contexto, as regras do jogo, sim, sim, que sim, são sim, fundamentos do pensamento sistêmico. sim. E, no fundo, fazem funcionar a empresa. Claro que as pessoas aprendem estratégias, mas podemos imaginar se a estratégia fosse em primeiro lugar. Podemos imaginar em quase todas as empresas tem pessoas que têm conhecimento, todos funcionariam nota 10. Mas não é assim, porque depende em que mão é uma estratégia. Não tem um alemão que disse estratégia, não? É importante, claro que é importante. Por exemplo, mas 90% é a pessoa que usa ela. E para mim faz todo sentido. Sim. Não, aí ainda somos em pensar em modelos bem antigos. Que principalmente agora, para essa nova era que vai vir, a digitalização de um monte de processos na empresa, onde muitas pessoas vão ficar como perdidos, não? Aí importa muito incluir, ver também o funcionamento do ser humano. O que a empresa precisa fazer para orientar as pessoas que trabalham lá, para apoiar de mudar naquilo que estão fazendo e naquilo mesmo com essa digitalização, computarização, robotização, se sentindo pertencendo
contribuindo para a empresa. Sim, sim. Um grande desafio. É um Né? grande desafio. E Mas o Rubens está... aí de novo podemos imaginar um empresário curioso que quer ampliar a visão. Aí a visualização ajuda muito. a explorar. Sim. Qual é muito importante? Qual é o verdadeiro propósito da empresa? Ele movimenta os colaboradores e a conexão com os clientes. E aproveitando que você está dizendo dos clientes, o Rubens está perguntando aqui que ele gostaria de saber, ele fala que cada um tem uma forma de ir até os clientes. Ele gostaria de saber a sua opinião, como ele faria para saber para onde ir com o cliente, até onde ir com o cliente. Eu acho que aqui ele está falando das necessidades dos clientes, né? Aí importa muito você saber com clareza o que você pode oferecer e não. Se você disse, eu resolvo o seu problema, é uma coisa. Se você disse para ele, olha, eu, em conjunto com você, vou ampliar a visão em relação ao seu problema na complexidade. E com essa consciência, você mesmo sozinho vai saber mudar ingredientes ou podemos até fazer em conjunto hipóteses. Importa muito que você, como ator ou facilitador, tenha clareza sobre aquilo que você quer oferecer. Sim. E aí isso conecta com a necessidade do cliente. Isto. Que com esse tempo de pandemia também se tornou um outro desafio para também utilizar o ambiente online, as ferramentas tecnológicas, Sim, para conectar com essas necessidades que, em muitos casos, mudaram também. sim, isso mesmo. Cornélia, nós Sim, estamos chegando no finalzinho aqui da nossa tá live. bom. Sim. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Eu quero te agradecer de coração. É sempre um prazer falar com você. Fico muito feliz e gostaria que você deixasse para nós uma mensagem e as suas palavras finais. Cuidem do próprio bem-estar para ficar forte perante de tudo que está chegando. Ficam pesquisadores. Nunca acreditem cego o que outros falam. Sempre vejam o que faz sentido para mim. Para você depois poder congruentemente viver o seu momento na situação. Porque podemos imaginar, viajando, coronavírus, até podemos esquecer quantas pessoas de verdade morrem disso. É bobagem. Mas vai ter um reset econômico, financeiro. Sim. Possivelmente. Muito bom. É fazer aquela pergunta, o que faz a situação ser do jeito que ela é? É isso que eu fico aqui com essa pergunta para a gente finalizar. Agradecer mais uma vez de coração sua presença, sua simpatia, compartilhar a sua sabedoria com a gente. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente, né, até Sim, agora. eu também. Cornélia, muito obrigado. Muito obrigada a você, querido. E Gratidão. vamos conversar. E se você quiser, pode decidir de fazer este encontro de constelação organizacional online todo segunda-feira este mês. Ótimo. Não? Estaremos juntos. Tá
Tá bom. Ok. Pessoal, Não? obrigado, Cornélia. Sim, obrigada. Boa noite. Não? Boa Um beijo. noite. Boa Grande noite. beijo. Boa noite. Tchau, tchau.